Saí um pouquinho mais cedo da reunião na terça-feira e praticamente eu não peguei esse momento que eu ia pregar, né? Porque foi a hora que eu saí da reunião. Aí o pastor me deu a notícia, irmão, deu um choque. Vou ler o versículo, depois eu conto para a crise de ansiedade que eu tive. Mas graças a Deus a gente vive graça, favor e... graça, favor e... Vamos lá. Lucas, eu tenho 2 textos para pregar sobre um tema. O tema que eu vou pregar é ativação, aceleração e reação química. Amém? Tinha fogo, mas ativação e fogo, sempre quando eu falar ativação, tem fogo no meio envolvido, tem unção, tem poder. Então não precisa colocar no tema. A viúva de Naim. Louvado seja Deus. Deixa eu achar o versículo que eu quero ler para vocês sentarem, para não ler tanta coisa, para vocês ficarem em pé. Aleluia. O 11, vamos ler do 11 em diante? Eu já leio todo o texto. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. Lucas, amém? Lucas 7, 11, aleluia. Vou aguardar então. Lucas 7, 11. E ainda é um vestígio de ansiedade ainda. Mas eu estou no descanso, em nome de Jesus, eu estou no descanso. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Agora eu vou orar com vocês, tá? Senhor meu Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, eu quero Te agradecer. Deus, não seja, Senhor, de mim, não seja, Senhor, do meu ego, mas seja do Teu Espírito, o Seu querer, a Tua graça, Pai. Que nós possamos ministrar aqui nessa tarde algo que possa vir, Senhor, do trono da glória, e possa, Senhor, em nome de Jesus, causar nesse lugar uma ativação, uma reação química, uma aceleração, um processo, Pai, fabuloso entre nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, pode tomar o seu assento? Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Lucas, Jesus disse à viúva: por que choras? No versículo 13. Sem temer a impureza do ritual, ele tocou o esquife. Algumas pessoas dizem que ele tocou, algumas teologias falam que ele colocou a mão, enfim. Primeiramente, o que eu quero falar é sobre essa impureza, aonde Jesus tocou em algo que era impuro para os judeus. Ou seja, ia indo uma grande multidão muito feliz e alegre,
vinha vindo uma grande multidão muito triste. E ali naquele local, quando Jesus toca o esquife, onde estava o morto, a passagem bíblica diz que todos se afastaram, porque um profeta não poderia, assim como eles definiam Jesus, não podia tocar em alguém que estava morto, não podia relar em alguém que estava morto. Então aparentemente, para todo mundo ali, ele ficou impuro. E a impureza, se eu não me engano, é 7 dias para ser purificado. A purificação das águas e a purificação também, se eu não me engano, pelo tabernáculo. Então ali agora, como ele não estava, eu gostaria de uma água quente, por favor, se pudesse me ajudar nessa gelada que se eu tomar eu não vou conseguir falar. E ali ele não podia tocar em um morto, e agora ele toca em um morto. Amados, quando eu perguntei para o Espírito Santo, assim após que eu descobri, que eu poderia estar ministrando aqui, eu falei: Espírito Santo, me dá uma direção, aonde eu possa pregar, e eu possa quebrar algo que, logo quando eu recebi essa palavra aceleração, alguém disse na internet, em algum dos comentários, eu não sei de qual pregadores da nossa cobertura, pastor Rogério, ou pastor Silvio, ou pastora Luiz, alguém disse nos comentários: aonde está Cristo em um tema aceleração? E eu comecei a analisar, e rapidamente Cristo me deu aceleração nesse texto. Cristo me deu aceleração no outro texto, que se der tempo eu vou ministrar ele, porque eu creio que tem que ministrar e vai dar tempo, que é o texto da transformação da água em vinho. E quando ele me mostra a aceleração aqui, eu já vejo, antes de falar, continuar o que eu ia dizer para você, eu já vejo a aceleração assim que ele põe a mão, quando todo mundo acha que estava morto. Para esse jovem mancebo, quando a gente fala um jovem mancebo na Bíblia, ele deve ter em torno de 16 a 17 anos. Ali, para ele chegar nessa posição, precisou ter um relacionamento entre um homem e uma mulher. Após isso 9 meses. Após isso ele passou um processo de bebê, criança, adolescente, e depois um mancebo, um jovem. Ou seja, Cristo em instantes, não foi em um ano como nós estamos profetizando, em instantes acelerou um processo de reação química e biologicamente falando, anatomia humana, porque assim que você morre, os fígados, o rim, todos eles derretem. Logo na sequência, antes de você ser enterrado, o seu cérebro começa a derreter. E Jesus então agora, ele não tocou, eu acredito que ele colocou a mão, porque ele já sabia o que ia acontecer. A sua vida, talvez você pode achar que está tudo morto, pode achar que está tudo travado, tudo parado, mas quando Jesus faz alguma coisa, é assim. Quando falaram que onde é que está Cristo nessa aceleração, a primeira coisa que eu vi foi a aceleração nos homens de Deus do passado. Homens como Davi, por exemplo, que estava fugindo hoje, aí no outro dia ele acorda rei. Mas não é ele que eu quero falar, é sobre isso aqui ainda. E quando eu falei com o meu Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra algo que está travando a aceleração das pessoas. Eu preciso saber. Aí ele falou: olha nesse texto. Nesse texto tem uma passagem onde fala dessa barreira religiosa, desse preconceito religioso. Talvez para eles não, mas olhando aqui agora, uma barreira religiosa. Estão apegados a coisas e não aquele que dá vida. Eu falei assim: eu não estou entendendo, porque como eu falo aqui, talvez você pense em outras coisas. Aí eu falei: eu preciso saber o que é que está travando. E eu fiz essa pergunta ontem à noite. Eu falei: eu preciso, só para mim poder saber onde é que muita gente está travada. Aí porque lá vai ter
eu acredito que vários tipos de pessoas, níveis de conhecimento, eu digo, teológico, de alguém que está chegando agora a alguém que tem muito conhecimento. E o Espírito Santo falou em várias áreas. Eu converso com o Espírito Santo, talvez você está vendo, mas como assim ele conversou? Eu converso com o Espírito Santo, às vezes eu estou no altar, eu deito e ele deita do meu lado. Às vezes eu sento e ele senta do meu lado, ou ele senta na minha frente, e eu converso com ele. E quando eu conversava com o Espírito Santo, eu estava meditando com fone de ouvido, meditando agora à noite, de madrugada, isso após a minha ansiedade. Eu não queria ter ansiedade. Eu cheguei em casa, logo após, na hora que eu vi você não postou o cronograma, eu falei, meu Deus, e agora, Jesus? Aí, eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu trabalho com propaganda, gravações e tal. Gravei tudo que eu tinha que gravar de dia e sobrou o que eu tinha que fazer hoje, eu gravei ontem à noite. Aí acabou, não tinha mais nada para fazer. E sabe quando você fica procurando coisa dentro de casa? Eu fiquei procurando o que fazer até 1h da manhã, mas falando com o Espírito Santo, conversando com ele. Meia, arrumava meia que não precisava arrumar. Quem arruma meia 1h da manhã? Procurando, eu coloquei uma mochila, que eu ando com uma mochila. Não sei se vocês sabem, eu ando com uma mochila. Lá tem microfone, lá tem extensão. Eu não sei se foi o pastor Parmas uma vez que procurou microfone, eu tinha. Alguém procurou um dia extensão, eu tinha. Porque na ansiedade eu começo a juntar as coisas e colocar na minha bolsa. E coloquei lá. E falando com Deus. Aí o Espírito Santo me levou a um sono êxtase, sabe? Aonde você ora, fala com Deus e ao mesmo tempo você está dormindo. Não sei se você tem essa experiência, se você entende o que eu estou falando. E ele me pega e me leva agora num prédio bem alto. E quando ele me leva nesse prédio alto, essa noite agora, ele fala assim para mim, eu vou te mostrar aonde muitas pessoas estão travadas ainda. Eu até perguntei, mas isso não é coisa de encontro? Você está perguntando, você vai deixar eu responder? Amém. E aí a gente continuou. E quando eu passava, que eu subia nesse prédio, eu via situações asfixiantes, coisas que asfixiavam você, que prende você, que trava você. E talvez eu possa falar que seja simples e talvez para algumas pessoas vão chocar. E quando eu passava, eu sentia que o meu ar era roubado. É como se você tivesse uma montanha na sua frente. Igual agora há pouco o pastor Rafael colocou uma montanha na minha frente e eu fiquei bem pequenininho. Só ele vai lembrar, eu não vou contar. Eu não vou contar, mas ele já sabe. Olha lá, ele está dando risada de mim, ó. E você encontra montanhas na sua frente. E conforme eu subia, não era no elevador, mas eu subia, o Espírito me levava para cima. E Ele permite algumas coisas. Me faltava o ar. E não era uma coisa boa ou gostosa, perturbadora. Algo perturbador. E quando eu desci, eu fui colocado no alto. O primeiro degrau que eu desci, eu já me deparei com um local bem pequeno, aonde me faltava o ar também, só que eu era espancado. E não tinha como eu sair daquele lugar. E eu perguntava para o Espírito o que é isso, porque eu preciso passar por isso, e Ele permitindo aquilo. Porque eu creio que é permissão dEle para me ensinar algo naquele momento. E eu tinha liberdade de conversar com Ele, mas eu sentia a angústia, a agonia e a dor de ser espancado. E pior, alguém que eu conhecia me espancava. Só que eu não distinguia, mas era alguém que eu tinha um sentimento de amor. Aqui fala de pessoas que são travadas, muitas vezes, por causa de pessoas que você ama e te amam, mas te estrangula e te espanca, talvez espiritualmente,
talvez psicologicamente, talvez no seu coração, talvez a aprovação que você quer ter de alguém. Você precisa da aprovação de Deus, mas você é espancado constantemente, estrangulado, arranca o seu ar por pessoas que você é apaixonado, ama, e estão à sua volta, e você precisa de aprovação. Me perdoe, mas talvez é um pai, uma mãe, um tio, ou uma tia, ou um irmão, ou até mesmo um pai que fica esperando a aprovação de um filho. Às vezes chega a ser até um pai ou uma mãe e um sonho bloqueado. Esses dias eu fui visitar e fui orar para uma pessoa, não vou falar o nome dela, mas ela é pastora. E ela disse: pastor, eu tenho uma profissão, sou formada, ela é bacharel em arte e ela faz coisas lindas, mas todas as vezes que o pai olha para ela, o pai fala assim: está filmando? Ele lança palavras que ela não suporta, e é palavras de amor. Esse dia eu fiz um casamento, e a palavra do casamento foi: opositor de amor. O marido te ama, a esposa te ama, o pai te ama, a mãe te ama, o filho ama, a filha ama, mas é opositor de amor. Ele quer tanto o seu bem que ele te estrangula e lança a palavra: isso nunca vai dar certo, porque o pai queria que você fosse algo parecido com ele, igual a ele. Ou a mãe, ou o filho queria que o pai fizesse algo que fosse algo mais relevante na opinião dele, maior na vida dele, porque ele olha para você e não entende que aquilo que você tem, Deus pode transformar em algo grande e poderoso. Ele não entende que ele pega alguém que não é nada, ele pega alguém que não é capaz e capacita. E às vezes está do seu lado, dentro da igreja, andando com você, caminhando com você. E isso muitas vezes estrangula, espanca a pessoa. E eu passava por aquele andar, e eu era me tomado, e eu não conseguia falar, eu me batia, mas eu conseguia só falar com o Espírito Santo. E ele dizia: isso é a experiência que você perguntou, você queria saber, eu estou te mostrando. Aí eu fui descendo um degrau a mais. Aí quando eu desci num degrau a mais, eu sofri, foi essa noite, viu? Eu sofria uma sequência, uma bateria de bullying, pancadas, chacotas, pirraças, que me doía a alma. E todas as pessoas que riam, dava risada e falava alguma coisa, dentro na minha alma eu sentia, eu sabia que eram pessoas que eu convivia com elas. O Espírito mostrava, era convívio seu. E eu ali asfixiado, sem saber para onde ir, o que fazer naquele momento. E eu pedia para o Espírito Santo socorro, ajuda, mas ele dizia: você precisa entender o processo. Se você perguntou o que é o preconceito, o porquê que as pessoas não chegavam perto, tem pessoas que você precisa só dar um abraço nela, mas você não chega perto dela. Vou falar algo para você: tem pessoas que você aposta faz tanto tempo, você não precisa deixar de apostar nela, mas ela precisa, você precisa deixar ela ir um pouco, andar um pouquinho, ficar um pouco distante de você. Não dê corda para ela fugir, porque senão é capaz dela desviar ou ela sair da sua vista. Mas deixa ela um pouco distante e abrace outras pessoas que estão sendo estranguladas e precisam da sua ajuda, precisam de você. Resgatar essas pessoas, elas estão em algum lugar por aí. A pandemia chegou e elas estão por aí precisando de alguém. Eu vi um número aqui agora há pouco: 1.500.000 pessoas, 1.600.000, 1,5 milhão. Pode ser uma dessas. Uma dessas. Você sabe qual foi a bateria, a sessão que ela passou? Você sabe qual foi a angústia
que essa mãe aqui da Bíblia passou como muitos de carregar o caixão, ou até mesmo nem ter o direito de carregar o caixão. Pessoas que viram seus entes queridos irem. Aí eu fui para uma mais para baixo ainda. E essa eu era espancado, não tanto. Essa eu era asfixiado, nem tanto. Mas existia nessa uma angústia maior do que as outras. E aquela ali, o Espírito falava para mim que são áreas de prisões espirituais e psicológicas que nós estamos presos. E ainda é maior e mais difícil de sair do que muitas vezes essas outras duas. Porque tudo se torna grande, tudo é gigante. E aonde a gente precisava de aprovação, a gente só tem rejeição. Aonde nós precisávamos de alguém para poder nos ajudar, nós talvez não temos abandono, mas temos um abandono espiritual. Nós temos um abandono de apoio, de ajuda. Não é autoajuda, de ajuda, de abraço, de carinho, de afeto. E a gente não tem. Muitas vezes a gente não tem. E ali parece que a agonia ainda era maior. Mas ainda eu tinha ar. Aí aquelas vozes, aquelas risadas que estavam nos outros andares, elas desceram para baixo. E nos meus pés estavam cheios de cinzas. E na frente tinha 2, 3 montes de cinza. E eles começaram a jogar cinza. Na hora que eles começaram a jogar cinza em mim, eu comecei a faltar ar. E quando faltava ar, eu via que aquilo ali ficou pior do que os outros 2 andares. E aí eu vi que parecia que eu ia perder, desfalecer da minha vida naquele momento. Aleluia. E eu falava: Espírito, o que significa esse negócio? E ele dizia assim: essa cinza fala de humildade que muitas pessoas não têm. Essas cinzas fala de simplicidades que muitas pessoas não têm. E na hora eu olhei para mim. Na hora eu me vi num espelho. Jesus quebrou a barreira. Toda a barreira. Aquilo que tem travado você, hoje você pode ser aquele que estava ali desfalecido para muitas áreas da sua vida, mas Ele mete a mão no seu peito, toca em você e diz assim: levanta, menino, levanta, saia desse estado de lamentação, de choro. Ei, não fique esperando a aprovação, talvez do pai e da mãe, para coisas que não tem necessidade deles aprovarem, porque a aprovação é de Deus. É Ele que aprova, é Ele que te levanta. Existem coisas no mundo espiritual e neste mundo que liga céu e terra, que é o sangue e a cruz e a morte de Cristo que ligou. Existem coisas que você precisa ser liberada, destravada, para acelerar e acordar amanhã muito mais acelerado. Que não precisa da aprovação nem do pai, nem daquele tio, nem daquela tia, nem daquele padrasto, nem daquela madrasta, nem daquele pai adotivo, nem daquele primo, nem daquele filho que talvez foi ele que absorveu mais conhecimento, que acha que sabe de tudo e coloca todo mundo na parede, como se todo mundo fosse refém dele. Não sei se eu estou falando com alguém, se o Espírito Santo está falando com alguém, mas escute uma coisa: Ele está querendo arrancar do seu coração aquilo que está travando você, para você deslanchar em 2022, crescer. Ei, eu acredito que quando a palavra profética é liberada, Deus só libera uma palavra profética através dos seus líderes, como liberou lá em Goiânia, na conferência, é para destravar tempos, região, geração
Escute uma coisa: Deus está destravando coisas grandes. Se Ele profetizou 2022 lá em cima, se profetizou, é nacional, é estadual, é aqui. Ei, essa geração aqui está ligada na mesma linguagem, no mesmo pensamento. É uma geração que está ligada no mesmo sonho, na mesma unção. Você só precisa tomar posse para você chegar aonde você precisa. Ei, não é pouco, é muita coisa. Você vai muito mais além, muito mais longe do que você acha, do que você pensa. E olha só a transformação. Ele pegou ali 9 meses, pegou um relacionamento, pegou 16 anos, tudo em um só, e colocou dentro daquele menino novamente. Ele coloca tudo que você perdeu. Não sei se faz 20 anos que você está apostando em um sonho. Não sei se faz 20 anos que você está apostando num milagre. Ele só não aconteceu ainda porque você não destravou. Uma palavra foi liberada em uns cultos que a gente estava fazendo nesse final de semana, um trabalho perfeito, maravilhoso, profético que nós estávamos fazendo, que eu acredito que está debaixo dessa cobertura aqui. Deus, quando foi profetizado, liberou, está aqui, ó, está nessa região celestial, aonde Daniel orava e o diabo travava. Já está aí na sua mão, está quase aqui, mas alguma coisa tem te impedido, tem travado você. Você não permite. Deus precisa ativar você. Deus precisa mostrar aceleração para você. Deus precisa mostrar um milagre para você. Você precisa entender disso, dessas coisas. O pastor Marco contou milagres aqui. Eu não preciso contar milagres. Eu tenho muitos milagres que aconteceram, inclusive esse final de semana. Eu fui fazer uma visita, mais 2 casais que estão aqui. Um homem saiu, gastou 5 minutos para sair da cozinha dele até o portão, pegando nas paredes. A gente orou para ele. E detalhe, desviou, era 6 visitas, ele não estava na visita. Deus tirou a gente do nosso percurso para levar lá, orar para o homem. Quando a gente orou, ele andou. Não só andou, ele estava travado, ele pulou para cima, igual vocês pularam hoje. Foi bem rápido, só para você saber que Deus ainda faz milagres. Para você entender que Deus ainda faz milagres. Deus está tirando uma geração, destravando uma geração e dando códigos para você poder crescer. São coisas que Deus precisa colocar na sua vida, coisas que Deus está te dando para destravar a sua vida, esse bloqueio que você tem. Escute uma coisa: se você acha que precisa de alguma aprovação, chama o seu pastor, chama a sua pastora, ora para você. Pede para eles orarem para você, fala: ó, eu estou esperando uma aprovação e ela nunca chega, porque vem de fulano de tal, vem de ciclano, vem de bertano. Talvez um professor, você fica esperando, um mentor seu, esperando uma aprovação, sendo que Deus precisa te aprovar. O pastor vai orar para você, ele vai liberar a bênção para você. Você, após a oração, você está liberado para qualquer aprovação de Deus na sua vida. Aleluia. Continuando, uma das coisas que você precisa lembrar, e foi falado aqui bastante, Lamentações 3, 21, me mostra, me dá, me traga aquilo que me dá esperança. Me faz lembrar, Senhor, aquilo que me dá esperança. Ei, todos os momentos ruins que eu vivi, todos os momentos bons que eu vivi, mas principalmente os ruins que não me deixaram tomar alguns rumos, pegar alguns caminhos, alguns desses momentos, ou melhor, todos esses momentos me trouxeram até aqui. Todos esses momentos trouxeram você até aqui para receber hoje um milagre, uma bênção, uma transferência, uma reação química, uma aceleração de Deus para a sua vida. Aleluia. Todos os seus momentos ruins, se apaixone por eles, ame eles. Foi uma escola, uma faculdade, foi uma mentoria para você chegar até aqui hoje, para estar aqui hoje. Aleluia, ouvindo de Cristo, uma mensagem que Ele pode acelerar todo o processo
de milagre, através de reação química ou ativação com fogo. Ele faz qualquer processo. Não estava nem no meu esboço, mas o fogo, ele é tão impressionante, que ele pega algo que não vale nada, que é o carvão, e ele faz um processo e transforma aquilo que não vale nada em diamante. O problema é que se eu der para você um carvão e colocar na sua mão e perguntar o que é, você vai falar que é carvão, mas não acredita que se você orar ou fechar suas mãos, aquilo ali se torna um diamante e vai mudar a sua vida. Ou seja, você precisa de colocar sua fé em ação. Aleluia. Vivemos dias, e esses dias passaram, assim como aquela mãe, ela se colocou em uma posição que os teólogos dizem que uma viúva naquele tempo vivia situações difíceis, tanto que só a igreja cristã mesmo para poder ajudar uma viúva. Olha para você ver como é que era a situação de uma viúva. Situação difícil. O sonho de uma família era um menino, porque o menino podia casar com a esposa e dar uma família e uma herança para ela, uma posteridade para ela, ou seja, dar filhos, netos para ela poder morrer feliz e alegre. Ou seja, ela não só estava perdendo o filho, mas ela estava perdendo toda a esperança. Quantas pessoas viveram 2 anos, eles viveram perdendo os seus dias, arrancando deles as esperanças, arrancando deles talvez algumas pessoas, tudo aquilo que eles falavam que era tudo na vida deles, e foram arrancados. E eles só estão precisando de homens ativados, acelerados, porque aceleração não significa bens materiais. Lógico que eu recebo, e essa parte está quase chegando, mas aceleração significa que Jesus está voltando. Jesus está voltando, Ele está acelerando o processo, para que Ele possa arrumar homens e mulheres guerreiros, que possam batalhar, que possam guerrear, que possam ser generais na frente de uma batalha, auxiliando os seus pequeninos, e aqueles que muitos que têm promessa e precisam ser alcançados. E Deus está levantando uma geração, ainda esse ano, para essas boas novas. Deus está levantando uma geração, e não está olhando para o tamanho da sua igreja, não está olhando para quem você é, Ele só está olhando para ver quem é que está disposto, quem é que está, eis-me aqui, envia-me. É isso que Ele está esperando de você. Aleluia. Agora isso aqui com certeza, a próxima, já é para quem tem um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais. Ele vai acelerar, mas não significa que Ele vai mudar alguns princípios. Não significa que Ele vai mudar algumas coisas que são princípios bíblicos, que são princípios que estão dentro do propósito de Cristo, de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existem esses princípios ainda que nós precisamos cumprir. Um deles, o pastor fez um ato profético agora há pouco, quando ele chegou aqui, que vocês vão plantar e vão ter que correr, porque senão vocês não vão conseguir andar, ou você vai cair com a planta que vai nascer, vai ser tão rápido, não foi isso? Tem um princípio naquilo que ele fez, e o princípio aqui é tão nítido, e talvez ainda alguns não viu. Tem que plantar. Ei, se você quer uma aceleração, um crescimento rápido, poderoso para a sua vida, você não pode fugir do princípio de plantar. Você tem que lançar sementes. Não tem colheita sem semente. Foi bem nítido quando ele disse, você vai plantar e não vai dar tempo. Qual é o princípio? Plantar. Você tem que plantar, não tem como. Aleluia. Para colher, nós temos que fazer a semeadura. Você tem que semear. E muitas vezes, esse plantio, você vai precisar trabalhar a terra. E são coisas que não dá tempo de falar, eu não tenho tanto tempo para falar tanta coisa. Então esses princípios, não é você se esforçar, mas sim, você muitas vezes se capacitar de novo, lembrar de novo pelo qual Deus te chamou e como foi chamado. Já foi dito hoje aqui, você vai esperar o quê?
Sabe aqueles homens que estão enrolando as mulheres? Ó, eu vou fazer um financiamento, daqui 3 anos a gente casa. Você está fazendo a mesma coisa com Deus. Quando eu acabar de pagar o financiamento, fechou, estamos casados. Ó, eu tenho um carro e ainda falta umas 24 prestação. Daqui 2 anos, fechou, estamos casados. Ó, nós vamos construir a casa primeiro. Tem casa que dura 12 anos, irmão. Eu estou casado já faz 17 anos. E eu não acabei a casa ainda. Não, pior não é essa situação. Situação pior ainda. Já pagou o carro. Casamento nada. Casa, terminou. Casamento nada. O financiamento de 36 meses já nem tem mais. Também não. É a mesma coisa com Deus. Quando você quer, você quer. Se você quer fazer, você faz. Você se lança. Ei, quando você quer, você se põe no caminho sem saber para onde você vai. Quando você está no caminho, Ele te dá um mapa para você andar aonde você é capacitado ou você é capaz de ir. Ele vai te dar um mapa para você andar 10 quilômetros, 15 quilômetros, e você vai chegar lá e falar, mas e quando chegar lá, o que é que eu faço? Não se preocupe, quando você chegar lá, Ele vai te dar outro mapa, e você vai saber o que fazer. Vai ficar esperando até quando? Tem coisas que é para ontem, não é para hoje, e tem princípios para se cumprir na sua vida, que precisam ser cumpridos. Tem regras, tem casamentos, tem jovens, tem namoros, tem tanta coisa que precisa ser cumprida na sua vida, para que você possa ter uma vida abundante. Isso aqui não é nada mais do que uma promessa que existe faz tanto tempo e você não enxergava. Vida abundante, que significa uma vida bem sucedida, uma vida de sucesso. E uma vida de sucesso é fazer todo dia a mesma coisa direito, paulatinamente. Paulatinamente quer dizer que você não precisa andar devagar, não precisa correr, mas todos os dias tem que fazer a mesma coisa certo, todos os dias, que você vai ter sucesso. São princípios que eu e você, nós não podemos fugir. Nesses princípios vão chegar pessoas, assim como nós estamos falando, profetizando, e eu creio que é deste jeito mesmo, que você não conhece, não imagina, e eles vão investir em você, eles vão chamar você para fazer coisas grandes, coisas maiores, vão te dar estratégias para a sua célula, para o seu negócio, para a igreja, para algo que precisa abrir na igreja ou fazer na igreja. Ei, não se preocupe, eu não sei, eu nunca fiz, não tem problema, é Ele que vai capacitar você, é Ele que vai chamar você. Aleluia. As pessoas têm mania de achar que Deus vai trabalhar somente na vida daqueles que, irmão, desculpa a palavra, mas muitas vezes os coitadinhos são o que menos deixa Deus trabalhar na vida dele. Se não fosse assim, ele não chamava um cobrador de impostos. Mateus. As pessoas, eu já vi gente dizer que Pedro, ainda além de ser truculento, era pobre. Irmão, não tem como alguém pobre, em 2000 anos atrás, subir 12 apóstolos em cima do barco dele. Não tem como. Se hoje um barco não é barato, você imagina 2000 anos atrás, para caber 12 pessoas lá em cima. Ele simplesinho ele não era. Aleluia. Ele entrou em casa de pessoas aonde todo mundo apontava, acusava e dizia: ei, por que ele foi lá? O que foi que ele fez? Cheio de preconceito, que Jesus não podia nem passar perto. Mas Jesus sabia que tinha um fruto que era para ser resgatado lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando Ele tem as bodas e aqueles que estão ali para fazer não faz, Ele vai buscar quem é que está disposto para fazer e vai fazer no seu lugar. Ei, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo assim: faça para Deus primeiro o que Ele vai fazer para você. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Vai ser um aceleramento que você nunca viu. Ainda tem muita coisa que eu preciso pular para outra parte, depois eu volto aqui. Vamos falar agora da reação química, que agora foi meio biológica, uma coisa que ele chamou à existência, aquilo que não existia, porque já estava derretido.
Lá no livro de João, capítulo 2, no capítulo 1 até o versículo 11, no versículo 10, João, está aqui? Fala da transformação do vinho, está aqui? Estava enfermo Lázaro de Betânia, João 2, 10. É esse? Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Pode ficar em paz que nós vamos ficar por aí. Eu não vou ler o texto inteiro, vou pregar o texto inteiro por enquanto. Ele está dizendo, em algumas versões, ele está falando do melhor vinho, o melhor. Quando ele fala o bom vinho aqui, numa tradução, se você busca ali no grego, no aramaico, no hebraico, é uma tradução onde, se eu não me engano, as professoras aí embaixo vão me ajudar, o português tem 230 mil palavras, o hebraico tem 7 mil, ou seja, banco para eles é banco e acabou, não é cadeira, banqueta, banco, sofá, você está entendendo? Ou seja, era o melhor vinho. Eu estou chegando a tradução mais perto do original. E o mestre Sala disse assim: até agora vocês serviram o melhor vinho e mantém ele até o final, o melhor. Vamos falar das acelerações químicas que Jesus fez, só enquanto ele disse: pegue as talhas. Se eu não me engano era 30 ou era 40 litros cada talha. Era metretas, mas eu não lembro se era, devia ser 30 ou 40 litros cada talha. E ele pegou, se eu não me engano, 6. Foi isso? Porque eu não li o texto aqui agora. Enche de água e traz até mim e pode servir. Foi só isso o tempo. Quem concorda comigo que foi muito rápido? Vamos falar agora o que Jesus fez? Jesus pegou uma vinha, plantou essa vinha. Essa vinha ficou plantada por 3 anos, para ela poder dar a primeira colheita. Eu fiz uma pesquisa rápida, então não sei, não vou te formar muita coisa. A primeira colheita cai e fica no chão. Talvez serve de adubo. Aqui também fala daqueles que estão na presença, mas não quer dar nada. Ou seja, tudo que põe na mão acaba em nada, não quer nada com nada. Não quero falar desse tipo de uva. 3 anos, 4 anos, sai alguma coisa, dá para você beber. 5 anos, sai um vinho um pouco melhor. 7 anos, aí sai o bom vinho. 7 anos, sai o bom vinho. Detalhe: um vinho ótimo, para ser bom, ele fica em barris de carvalhos 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos. Você somou aí o que Jesus fez? Acelerou 12 anos, 13 anos, em instantes. Por isso que eu estou dizendo para você, olha o processo: ativação, aceleração e reação química. Quimicamente ele acelerou o processo do vinho. Certa feita Paulo disse assim: ei, alguém chegou e falou: Paulo, fulano está doente, o que eu faço? Paulo disse assim: olha, tal hora dá um pouco de vinho para ele, tal hora dá de novo, e no outro dia faz a mesma coisa. Sabe o que Paulo estava dizendo? Sem saber, talvez ele nem sabia do que eu vou falar aqui agora. Paulo estava dizendo assim: olha, o vinho tem uma substância que quando você puxa a uva e você segura o ramo, tem um negócio, um caulezinho ali, limoso, viscoso. Não tem um caulezinho viscoso, limoso? Aquela substância vai para o vinho. E quanto mais ela fica velha, mais poder de cura ela tem. E eu vou comparar isso aqui com 2 coisas bem conhecidas. Uma delas, na internet, bem conhecida mesmo, blueberry. Quem vai em academia conhece muito. Ajuda
no processo curativo de mais de 100 doenças, inclusive câncer. A uva faz o mesmo processo, aquele olhinho que fica limoso quando você puxa e fica ali, faz o mesmo processo. Aloe vera, para quem não sabe, é babosa, faz o mesmo processo, acelera o processo de cura de mais de 100 doenças, inclusive câncer. Aí, o meu relógio lá falou que parou, já deu. Nesse aceleramento, nessa reação química que está acontecendo, principalmente agora na aloe vera, ela é plantada e ela tira do solo tudo contém capacidade curativa, toda a capacidade de longanimidade no ser humano, ela tira e busca lá na terra. Inclusive não pode plantar ela perto de nenhuma rede de esgoto, porque ela vai lá e busca profundamente tudo. A uva, aquele caulezinho, faz o mesmo processo. Paulo, sem saber, dizia assim: olha, tem algo poderoso que cura mais de 100 doenças, manda ele tomar a cada 2 dias, ou melhor, 2 vezes por dia, que vai resolver tudo. Jesus fez isso, ó. Leva, busca, traz e pode servir. Só que tem um outro detalhe aqui, na minha opinião, mais importante do que tudo que foi falado. Todos nós aqui temos que ter a fé de Maria, porque foi ela que disse: mestre, acabou o vinho. Pode ficar de pé. Ela que disse: mestre, acabou o vinho. Ei, se acabou o vinho, ele pode fazer uma reação química, uma ativação, um processo. Ele pode causar uma reação química dentro de você agora, nesse momento, que não tem cura que ele não possa curar, ou melhor, que ele não possa fazer. Não tem algo que ele não possa realizar na sua vida. Ei, o processo milagroso da fé de Maria era se os neurônios, eles andam por aí, eles estão em todos os lugares. Quando a sua fé é ativada, ela atinge a minha casa, a minha família, o meu casamento, os meus filhos. Ela vai na biqueira, ela vai lá onde alguém que está no álcool, ele vai alguém que está endemoniado. É algo transformador. O principal aqui foi a fé de Maria. Mestre, acabou o vinho. Aleluia, acabou o vinho. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Enquanto isso, eu quero chamar o Valdir para estar aqui. Eu acredito que ele tem um tempo ainda. Eu acho que eu deixei um pouquinho para você, Valdir. Deixei ou não? Não sei como é que está o horário. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, eu quero, Senhor, profetizar e declarar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que possa haver, Senhor, restituição, Deus, em nome de Jesus, de tudo aquilo que foi arrancado de você. Eu não sei se levou 12 anos e tiraram de você tanta coisa nos 12 anos que passaram, e você agora vai esperar mais 12 anos. Não vai precisar 12 anos para você conquistar tudo de novo. Ele está devolvendo para você hoje a sua fé. Quando você fecha os olhos, você pode enxergar aquilo que Deus tem para você. Aleluia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu declaro, eu profetizo, Senhor, uma reconquista, Senhor, nos casamentos, uma reconquista nas empresas, papai, na falência. Eu dou, Senhor, uma ordem: saia dessa vida, dessa família, aleluia, a escassez vai embora, e seja acelerado um processo, esse processo de perca que foi 1 ano, 2, 5, 10 ou 20 anos, eu repreendo ele será acelerado agora, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Assim como Jesus acelerou o vinho, assim como ele ressuscitou aquele menino, na sua vida eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, amém, amém, muito obrigado, Deus abençoe. Tu provés o fogo e eu sacrifico.